mais um Além da Imaginação. Eu não trouxe meu chapéu de alumínio hoje, mas eu sugiro que você o coloque na cabeça imediatamente. Não é mesmo, meu amigo Victor Cameron? Opa, é isso mesmo, cara. Eu tô com uma cueca de alumínio aqui contra o 5G, entendeu? Que eu vi um negócio assim brabo esses dias. Falei assim, é melhor eu dar uma investida nisso. Entendeu? Minha mulher não gosta muito, não. Falei assim, faz muito barulho. Não é? Mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje, hein, cara? É um assunto meio que não tem pé nem cabeça, como sempre, né? Mas... Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre programação preditiva. E para isso a gente vai usar um jogo que ficou muito famoso na década de 90, que é o Illuminati Card Game, né? Que tem aquelas cartinhas. A gente já falou, inclusive, sobre isso, né, Cameron? Exato. Que previram, supostamente, a questão do 11 de setembro e tantos outros eventos. Então a gente vai se aprofundar nesse jogo, mas é óbvio, tudo que a gente fala aqui serve para mídia em geral, notícias, filmes, séries, enfim, tudo que é produzido pela indústria de mídia e levado até você, né? E é o que eu vou dizer aqui no começo, Vitor, e veja se você concorda comigo. O melhor jeito de prever o futuro é você criar o futuro. Com certeza, entendeu? E é um jeito também até o pessoal fazer hoje em dia você arrastar pra cima, né? Vai inventando essa história que você também vai fazer a mesma coisa. Isso aí não existe, não, né? Acho que até um ponto aqui para eu trazer, antes da gente começar, é uma outra perspectiva em relação assim, que esse dia você tá tomando banho, aí veio um pensamento na minha cabeça, assim, eu falei assim: olha, no fundo, toda essa discussão política e tal, se você para pra abstrair, é mais ou menos uma conversa de um apelo e uma procura por ordem, não é verdade? E assim, em várias camadas da nossa vida, né? Vamos colocar assim. Agora, eu fiquei pensando, né? Esse jogo que a gente vai mostrar pra vocês aqui, algumas cartas dele, na verdade, não vai mostrar o jogo inteiro, mas algumas cartas que a gente vai mostrar, não é só a questão da previsão do futuro, mas é uma forma de alimentar a sua imaginação com possibilidades. E já faz um tempo, já faz alguns séculos, né, que o segredo é o caminho. Assim, o segredo é o veículo principal utilizado para mover as pessoas assim, ó, não é tudo em segredo. E eu assim, eu já falei pro Gabriel isso aí, eu não gosto de abordar essas coisas. Eu não gosto de abordar a religião, entendeu? Eu tenho minhas visões religiosas, eu tento ser católico, tento. Eu acho que essa é a palavra correta, é a tentativa, a gente tenta ser. E assim, falar a verdade, gente, eu percebi um negócio estudando que talvez deu uma perspectiva interessante aqui para todo mundo, que é o seguinte: durante uma grande parte da humanidade, a Santa Igreja abençoava os reis e os comandantes ali de regiões e tudo mais. Então, essas pessoas se transformavam, apesar de erros e de vícios, em autoridades legítimas. Porque a Santa Igreja deu ali e tal, né? Se você é protestante, se você não é católico, você vai falar, isso é uma besteira, eu não vejo dessa forma. Tudo bem. É só dando uma perspectiva, né? Diferente para entender. E aqui uma coisa interessante, né? Cristo é a verdade revelada. E, naturalmente, a sua igreja, ela também vai seguir essa mesma coisa, ela vai ter essa mesma natureza, de ser a verdade revelada. Então, quando vem falando assim, os segredos do Vaticano, os segredos não sei o que lá, nossa, você viu isso aqui lá no Vaticano, tem uma biblioteca que mostra como tem o humor do Big Mac, você cria ele. Falei, gente, isso é coisa de maçom. Maçom que é cheio dos segredinhos, entendeu? Maçom que é cheio de segredinho e não sei o que e tal, e o povo escolhido. Claro, assim, eles amam segredos, né? Tem que ser tudo no sigilo. Porque se eles começarem a falar abertamente o que eles estão pensando, o que eles pensam de nós e o que eles querem dar para nós, a gente vai falar assim: me tira disso aí, cara, eu não assinei esse negócio, não. Não é verdade? E assim, quando a gente vê esse jogo Illuminati, uma coisa interessante assim que me vem à cabeça é justamente isso, a pessoa tá acostumando você com essas possibilidades e também, de certa forma, fazendo o trabalho kármico deles, que é de lavar a alma deles ali, do tipo assim, ó, meu querido, eu estou te avisando, assim, eu estou mostrando nossas armas, eu estou te avisando como a gente usa, e é isso aí, entendeu? Se você cai, você caiu porque você quer e porque, melhor ainda, porque você consciente ou inconscientemente resolveu participar desse jogo. Exato. Entendeu? É isso, né? É aquela coisa. Quantas pessoas, por quererem participar do jogo, não sofreram, por exemplo, há 4, 3 anos atrás, com um negócio assim, ou eu tomo veneninho, ou acabou a minha vida.
Não é verdade? Uhum. É, É até um ponto interessante aqui, eu coloquei do lado de vocês aqui, né, do lado do nosso rostinho, essa imagem. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar disso em algum momento, principalmente quem tem mais familiaridade com esse tipo de assunto, que são essas cartinhas aqui, né? E cada uma tem uma imagem, né? Se você já conhece, sabe do que eu tô falando, tá vendo aqui na tela, eu peço para que você que ouve em podcast isso aqui, né? Você deixa lá no YouTube tocando e só olha para cá quando acontece alguma coisa, olha agora, e de repente você vai se lembrar dessas imagens aqui do lado. E cada uma dessas cartas, ela tem uma história, ela tem um propósito, ela tem um porquê do quê, não é? E por quê? Isso é muito importante deixar claro pro pessoal, né, Cameron? Por que que nós escolhemos esse jogo Illuminati e não escolhemos, por exemplo, filmes, séries, programas de televisão, de Hollywood ou aqui do Brasil, né? Literatura, cinema em geral, até a música. Justamente para mostrar que algo que nasceu com a ênfase conspiracionista acertou muitas vezes. Então, quer dizer, é o que a gente vem falando aqui há algum tempo, né? Que muitas vezes, dentro dessa temática, que é chamada de teoria da conspiração, em tese, na verdade, nós temos aqui mostrado diante dos nossos olhos com muita clareza. Então, se você quer esconder uma intenção sua, deixa ela muito aberta, deixa ela muito clara, né? Muito clara para qualquer pessoa enxergar. Então, esse jogo, que é um jogo que se propõe a ser conspiracionista, acerta várias previsões acerca do futuro. Isso é fascinante, não é, não, seu Vitão? entendeu? E não é só fascinante, como também não é o único exemplo, né, que como a gente comentou anteriormente aqui de começar o programa, que você vê, o criador desse jogo aí, como você me contou, ele sofreu uma investigação, inclusive o pessoal lá da letra do alfabeto, o pessoal da CIA, acabou colando lá no escritório dele e falou assim: que palhaçada é essa aí, entendeu? Como você sabe essas coisas? E tem um pessoal aí que, enfim, se você é mais tiozão, você vai lembrar daquele filme Outubro Vermelho. E pro pessoal que é mais novo, jogou o Rainbow Six, jogou o Splinter Cell, o Tom Clancy, o cara que criou essas séries, ele também foi investigado aí pelos Estados Unidos, pelo governo americano, porque nos romances dele, muitas tecnologias militares que ele descrevia ali na ficção existiam de verdade e eram de fato um projeto secreto do governo. E a pergunta, né, esse homem contava essa história quando vivo, ele contava assim que o mais estranho é assim, como que você sabe tudo isso? E ele dizia, eu só tive acesso à biblioteca pública e ali eu vi os documentos públicos a respeito desses projetos militares e do que fazia. Então você vê assim, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de imaginação já consegue, entendeu, ampliar seu horizonte assim de possibilidades e ver, fala assim, nossa, a gente vive num mundo muito louco. Entendeu? Porque assim, uma coisa, até eu falar aqui, abrir um parênteses, né? Uma coisa é você ter o lobbyzinho do cara lá do interiorzinho lá de São Paulo, assim, que é, nossa, o vagabundo aqui virou amigo do prefeito, e de repente, assim, quem tá sendo o fornecedor de X coisa pra prefeitura é esse arrombado aqui. Com perdão a palavra. E, assim, agora, tem um outro ponto, que é o seguinte, assim, você inventa uma mentira, e aí você com seus brother, entendeu? Vocês, todo mundo fala essa mentira e deixa todo mundo louco, não é mesmo? E aí, de repente, você fala assim, eu tenho uma solução para isso. E aí todos os governos adquirem sua solução. E olha só, essas ações bombam, né? Que nem tá acontecendo. Enfim, não, vou fazer outra piada, foda-se. Vou continuar com o assunto aqui. Mas é uma coisa, insanidade, né? Agora, aqui na tela, o Gabriel puxou aqui o criador, né? Isso, o normalzinho. o Steve Jackson. E aí, ele, como o Cameron muito bem lembrou da nossa conversa aqui, em 1990, depois do lançamento desse jogo, ele estava criando um outro jogo, né, que se chamava GURPS Cyberpunk, que seria uma espécie de RPG na mesma linha do Illuminati, mas que mostrava as operações de informática contra a população, né? E aí, a CIA invadiu o escritório dele no Texas, levou computadores, levou disquetes, levou desse rapazinho aqui do lado, tá? Ele tá até com essa pirâmide aí atrás dele, né? Então, é um grande orgulho aí da parte dele. Mas, assim, quem conhece bastante dessa linha de RPG, sabe que esse cara também criou aquele jogo chamado Munchkin, né? Que é tipo uma paródia de RPG,
é até engraçadinho e tal. E o ponto mais importante aqui, talvez, do quem que é esse cara, né? Quem que é o Steve Jackson é, assim, menos, né? Importante de tudo, porque ele conseguiu sacar essas conspirações que rodavam por aí, compilou tudo isso num jogo, fez as imagens, enfim, tudo isso que habitava no imaginário popular e diversas dessas previsões se cumpriram no futuro, cara. E isso é fascinante. E até dentro do próprio tema, né, Cameron, que ele chamou esse jogo de Illuminati, e Illuminati já cai numa espécie de teoria da conspiração, porque você tem aquela linha de que os Illuminatis foram fundados na Alemanha, tal, era aquela linha racionalista, iluminista, os caras lá inspirado pelo Voltaire, A pelo parte histórica mesmo, Rousseau, né? isso, que lutava contra a Igreja Católica, contra a monarquia, iluministas em geral, né? Então, eles teriam acabado ali já no final do século XVIII, mas a tendência, né, que as pessoas enxergam em tudo isso é que eles seguiram tendo influência em governos globais pelo mundo inteiro e no que é chamado de New World Order, né, que é nova ordem mundial. E isso, enfim, ganhou voz na cultura pop. Tem aqui até aquela série de livros lá do Dan Brown, né, que fala a respeito disso, lá, Anjos e Demônios, Mas Código da Vinci. é bem ruim, viu, gente? Né? Não dá, mas só tem valor Baixo só astral. de ficção, aquele negócio assim. Você vê, nossa, a Igreja Católica é o mal do planeta. Exato. Não é o maçom que tá escondido lá tramando, assim, ó, como que nós vamos deixar esse cara de 4 aqui? Exato. Exato. Insano, não é verdade? E assim, né, Gabriel? Eu acho que é aquela coisa, a gente hoje tem até uma sedução pelo segredo, né? Uhum. Assim, o segredo tem tal uma sedução que a pessoa fica, não, mas nossa, deve ser assim mesmo e tal. Os cabos ali reunindo a portas fechadas e tudo mais. E assim, gente, é uma coisa bem patética pensar tudo isso, né? Porque eu acho mais impressionante de ver assim, um pessoal que se diz assim, não, eu sou cristão. E aí o cara dá um poder assim tremendo pro segredo e ele coloca assim essas pessoas num poder absoluto e isso aí, na verdade, interfere a capacidade de ver, né, que é o seguinte, né? O Gabriel acabou de falar ali dos computadores. Assim, peraí, só levantou esse assunto, perdão, rapidinho, explicando do rapaz aí que criou o jogo. Olha só, é muita ingenuidade você acreditar que o seu computador, ele é uma mera ferramenta espontânea do mercado. O mercado criou isso aqui, gente. Olha que legal. Nossa, as pessoas são tão inteligentes. Meu, o Brasil devia ser assim. Bicho, acorda pra vida, né? Inclusive, a gente fez no nosso programa sobre símbolos, aquela da thumbnail que tem o Lavei, ali, né, e o pentagrama, a gente comenta uma hora daquele Michael Aquino. Exato. Né? E o Michael Aquino, como a gente comentou no programa, ele era um coronel do exército americano, que era as teses do cara, os estudos dele, era tudo em base de guerra psicológica. E, assim, a internet, ela é um projeto do Departamento de Defesa americano, né? Vamos colocar assim. Ela é basicamente isso, né? E você tem ali, né, a criação de uma ferramenta que é uma ferramenta de comunicação instantânea, tá? Eu tô fazendo de um jeito bem grosseiro mesmo, tá? Pra gente não ficar se aprofundando, não sou nenhum nerd, nenhum especialista nisso, mas assim, é a criação de uma ferramenta que permite comunicação instantânea e armazenamento de dados, leitura de dados. E assim, nada mais natural de que pessoas assim, que são um pouco mais evoluídas, não é que nem o Brasil, que o brasileiro já é uma pessoa aleijada mentalmente, fisicamente, tudo, mas assim, pessoas normais pensaram o seguinte, olha, agora a gente pega essa ferramenta e passa a distribuí-la comercialmente, certo? Assim, nada mais natural, não é mesmo? Inclusive, assim, para você fomentar emprego, fomentar investimentos, enfim, tudo. Só que, assim, a coisa que eu penso é o seguinte, né? O preço dessa ferramenta, o custo oculto dessa ferramenta, que é o fato de você nunca ter tido mais privacidade. Esse negócio, não, eu tenho um computador privado, eu sei que tal, não importa isso, porque se você pegar, por exemplo, assim, quer ter uma conversa com o ChatGPT, faz essa pergunta assim para ele, porque assim, ó, importa você ter um gadget se a infraestrutura não é sua? O quão privado consegue ser um gadget que depende de uma estrutura, de uma infraestrutura, e só que você não tem acesso a ela e nem controla ela, você é dependente de um terceiro te oferecer isso aí. Não tem como, né, meu filho? Entendeu? Alguma portinha de entrada vai ter que ter, né? Porque você tem uma porta de entrada para infraestrutura
e esse cara também pode colocar de volta ali, né? Como é o caso, né, Gabriel? A gente até falou isso aí, né? Como é o caso, como muitas empresas, né? Que hoje em dia eles foram obrigados a colocar essa porta de entrada. Eles foram obrigados a colocar backdoor em tudo, inclusive a gente vai tratar a respeito disso, porque é justamente o que o Cameron falou, é uma coisa muito importante, que até transcende a ideia desse programa. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo em Harvard, está colocando no YouTube, plataforma, e você pensa, não, então vocês estão publicamente, né, fazendo isso está na internet, acessível para qualquer pessoa, hoje até muito mais acessível para o mundo inteiro, é só você colocar uma ferramenta de tradução, né, automática para qualquer idioma que você consegue fazer isso, né? E tá no YouTube e tá público. Não é bem assim, né? Na verdade, esses rapazinhos aqui que a gente carrega no bolso o tempo inteiro, você tem na sua casa lá um dispositivo de inteligência artificial que você conversa. Ah, e tal, Alexa, qual a previsão do tempo? E você acha que ele não tá escutando todo o restante? Tudo isso tem backdoor. Alexa, tá me ouvindo? Não. Porra, que palhaçada, pô. Isso, e não é só, não, então eu tô salvo, porque eu não tenho um dispositivo da Amazon na minha casa. Mas você tem sua televisão que é conectada à internet, você tem videogames, você tem computadores, celulares, tablets, pagers, tudo que se conecta a essa rede que é um grid, né? Tá em algum lugar fisicamente e, enfim, pessoas têm acesso, tanto pessoas físicas mal intencionadas que aplicam golpes, quanto pessoas mal intencionadas que estão no comando dos governos pelo mundo, né? E é isso que a gente vai começar a falar aqui agora. Então, assim, peraí, que essa aqui a gente só vai falar lá mais para frente, né? Aqui, deixa eu expandir para o pessoal em casa ter a plena visão do que eu tenho aqui. O que são essas duas cartinhas, né, Cameron? A gente já comentou disso aqui, pô. Foi no programa do 11 de setembro, né? Muito bom, veja lá, viu? Esse programa é diferente de todos os outros que vocês já viram no 11 de setembro. Veja esse aí que a gente fez, vocês vão cair para trás. Exato. E o que impressiona aqui logo de cara, pelo menos me impressionou muito, que é a primeira vez que eu vi isso aqui, porque esse jogo foi feito na década de 80, tá? E aí, é uma mera questão de análise probabilística. Digamos que esse jogo só tivesse essas duas cartas. Pô, daria uma pulguinha atrás da orelha, mas você pensa assim, pô, pode não ser, pode ser apenas uma coincidência. Só que nós vamos somando, olha, ele acerta nesse tema, ele acerta nesse tema, ele acerta nesse tema. Pô, quantos fatos preditos aqui tem que ser considerados para que tudo seja apenas uma coincidência? Esse é um questionamento que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Porque vai chegar muito nego aqui que a gente tem sempre dentro desse programa a seguinte linha. Por isso que eu falo no começo do Chapeuzinho de Alumínio. Suspenda por um instante o seu conjunto de crenças. Entenda as premissas do que está sendo dito. Olha, existe tanta coincidência por aí? É possível que tantas coisas desencadeadas no mesmo evento, né, aqui no caso, na criação desse jogo, ou na mídia como um todo, em filmes, séries, programas, música, ao longo do tempo, pode ser que tanta coisa apontando para a mesma direção seja ainda coincidência? O que você acha disso, Cameron, e programação preditiva? Ah, não, eu já desisti de coincidências, entendeu? Eu já desisti totalmente de coincidências, desisti da coincidência máxima, que é chegar na praia lá, ver tudo reto. Ah, não, isso aqui é uma bola molhada girando. Não, meu filho, eu tô vendo isso aqui. O único apelo, se me apontarem uma arma na cabeça e falarem assim, dá uma evidência que você acredita que a Terra é plana. Minha linha do horizonte ali, eu tô vendo isso. Agora, e você que é a bola molhada? Você vai ter que apelar para um instrumento, para um teórico, para um maçom safado, né? Não é verdade? É sempre assim, tem que apontar, o maçom ali que falou que é. Então deve ser verdade, né? Não é mesmo? Esse pessoal tá tão preocupado com a verdade. Assim, é uma coisa assim. Eu já desisti, entendeu? Eu sou uma pessoa que desistiu. É aquela coisa. Você já tá off-grid. Eu já tô off-grid, assim, total, vendo essa coisa. E assim, esses dias tava aí, falei pra você que passei mal pra caramba. Uhum. Aí tava num delírio lá e acabei assim pensando, né? Nossa, a gente vive numa era mágica mesmo. Uhum. Entende? Porque assim, não digo só a questão dessa ferramenta, mas se o desktop, como a gente tem hoje, aqui um parênteses, né? O desktop, como a gente utiliza hoje, ele foi primeiro imaginado
por um dos caras da Xerox, que eu me esqueci o nome. Uhum. E, assim, esse cara, tem uma entrevista dele, que eu vi há um tempo atrás, onde esse senhor se dizia frustrado, que as pessoas não entenderam como é que é pra utilizar o computador. Que é como se você, assim, as pessoas, elas tornaram o computador uma extensão do escritório. E ele disse que essa nunca foi a intenção dele. Apesar de ser uma ferramenta de trabalho, essa é uma ferramenta onde você não tem os limites físicos para poder, assim, você não tem limite ali para poder aplicar, fazer uma ideia. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa que nem eu tenho umas habilidades assim, eu sei mexer no Photoshop, no editor de vídeo, hoje estou fazendo coisa com inteligência artificial e tudo mais. E eu percebi, assim, que o meu fluxo de trabalho, ele não é uma coisa contínua nem nada. E esse homem era geralmente era contra isso, você ter aquela coisa assim, você vai usar o computador que nem você usa o seu caderninho aqui. Não funciona. É uma coisa para você, assim, é uma parada mágica mesmo, não sei explicar. Né? Eu, pelo menos, acho isso. E aquilo lá, né? A gente está sendo jogado agora na internet para sempre ficar entre pouquíssimos ecossistemas, que é o ecossistema Google, o ecossistema da Meta, que é o Instagram, Facebook, o ecossistema do TikTok, e pronto, morreu aí, né? Para a maioria das pessoas, isso é internet, junto do Zap Zap. Isso é internet. Exato. E, pô, não tem nada a ver, né? Foi assim, isso aí é uma favela virtual. Foi isso, assim, é um grande grupo de pessoas, não precisa esculachar, mas é um grande grupo de pessoas. É um gueto. Né? Exatamente. E aquela coisa assim, todas essas pessoas, tudo isso, recebeu investimentos consideráveis do Departamento de Defesa ou de pessoas ligadas ao Departamento de Defesa. Eu não lembro se eu já contei isso aqui, mas o Facebook era assim, a CIA tinha um projeto chamado LifeLog. Esse projeto acabou, era uma rede social também. Esse projeto acabou em 2004, foi encerrado. 2004 é o ano que o Facebook é lançado. A primeira rodada de investimentos do Facebook foi feita com a ajuda direta de um homem chamado Peter Thiel. Peter Thiel, ele já tinha naquela época um contrato Black Budget com o Departamento de Defesa. Então, assim, ele tinha lá acesso aos investidores do governo que alocam recursos para esses projetos tecnológicos. Então, assim, você achar que, pera lá, o Departamento de Defesa americano, eu não sei quais são as intenções dele, eu não posso falar, mas uma dessas eu tenho certeza, por ouvir aquele Michael Aquino falando. Uhum. Eles têm o interesse de saber de tudo. Tudo, eles querem saber de tudo. Então, por que eles não podem oferecer também uma ferramenta junto da infraestrutura dela? Olha só, junto da infraestrutura dela, e que você possa utilizar isso para poder reservar dados tanto sigilosos do seu governo e tal, da sua nação, quanto das coisas mais triviais que você possa imaginar, como as fotos, sei lá, de você pelado aí com a sua mulher. Não é verdade? Vai entender, né? Tira uma foto dessa, tira lá e tal, e apaga essa porra. Sabe? E pior que nem nisso mais, assim, porque você tem uma câmera, a câmera você consegue chegar lá e falar assim, você corta o filme, acabou aqui, ó, eliminei fisicamente esse negócio. Exato. Agora, o celular, meu pai, mas só tá com a internet, tem gente que tá ligado o drive toda hora, tira foto, sai, tem foto aqui e tal, isso aqui, atualiza a internet, lá, um negócio assim. Eu, hein? Mas enfim, né? Agora, você imagina essas pessoas dando todo esse boi aí e não vai ter nada em troca? Não é verdade? Não vai ter nada em droga, porra. Uhum. Pelo menos do ponto de vista informacional, não dá para negar, né? Eles têm acesso a perfis. Tanto assim, isso é verdade, não é teoria da conspiração nem nada do tipo, porque vira e mexe, vazam informações sensíveis de portais do governo, inclusive, redes sociais, lugar onde tem sua senha, e muitas vezes você sofre ataques, né? Tem chamado de phishing, né? Que eles tentam pescar ali você de alguma maneira para te aplicar golpes. Então, assim, você não precisa ir muito fora da caixinha para você entender o perigo real que está por trás dessas coisas, né? E aqui, até voltando aqui especificamente para esse tema, né? Veja só, o cara soltou um jogo publicamente, as pessoas tiveram acesso a esse RPG, e, cara, ele foi invadido pela CIA, bicho. Os caras, mas, o que você tá fazendo, cara? O que você tá soltando essas informações aí? O que você conhece, né? E até o exemplo, né, que você comentou, né, do cara do desenvolvimento do Rainbow Six, né, o Tom Clancy, enfim,
né? Então, vai nessa direção, né? E você vê, aqui claramente do lado, é a torre sendo atingida, né, por alguma coisa. Eles colocam como terrorist nuke, né? Mas ainda assim, não necessariamente precisaria ser, né, aqui. Aqui a gente está enxergando tudo isso sobre um determinado prisma, né? Então você vê, é uma imagem muito parecida com tudo o que aconteceu lá no 11 de setembro, né? É muito parecido, muito mesmo. Se a gente pegar uma foto aqui, eu não vou colocar foto, né? Porque assim, o outro programa a gente já teve problema com questão de visualização, né? Nossa, vários, Monetização. foi difícil esse aí. Foi difícil, teve que tentar subir diversas vezes no YouTube, inclusive. E o Pentágono aqui, mesma coisa. Tá? Então, mas peraí, isso aí é mentira, porque o avião que pegou lá não caiu no meio do Pentágono, bateu numa parede do lado, então já não vale essa imagem. Se você tá com esse pensamento, de repente esse programa não é para você. Né? Pessoas que têm explicações na ponta da língua, cara, fique com as suas explicações aí, veja, tá só para bem. você falar, nossa, que hilário esses animais aqui falando. Aí você se acha aí que você é o inteligentão, e tá bom, e nós fica aqui, você fica aí. Isso, permaneça no seu Olimpo, né? Ainda aqui, já falamos isso, a gente foi bem, expandiu bem esse tema no programa, né, do 11 de setembro. Ainda aqui, a gente tem o próximo, né, que está correlato em alguma maneira com essa questão, né, Cameron, que é o Big Media. Ou seja, você tem grandes conglomerados de mídia, que hoje também são as redes sociais, isso não dá para negar, que controlam a opinião pública, controlam a narrativa, controlam tudo que a gente vê por aí. Então, digamos... Os Weintraub mesmo, dá para utilizar, o exemplo... Não é? Quantos grupos de mídia não se engajaram em destruí-los? Exato. Não é? Vai Uhum. acabar com eles, vou acabar com eles. Não é? É isso. Então, assim, e olha só que interessante, essa carta mesmo, né? Quando ela lhe dá um poder, assim, né, uma tentativa, assim, ele permite uma tentativa de controlar ou destruir qualquer tipo de mídia. Agora, os Weintraub não era uma mídia então, até então, né? Mas isso aqui não é o cara nos mostrando uma das muitas táticas utilizadas pelo sistema, que a gente coloca aí o sistema entre 3 aspas e 5 parênteses, para mostrar que é um negócio assim, sei lá o que é isso aí, mas é o sistema que nós chamamos. Não é? E é uma arma, é uma coisa tão clara, não é verdade? Porque assim, até umas paradas, quando eu encontrei o ministro e o Arthur a primeira vez, falei isso pra eles, assim, eu era da turma, não é que eu odiava eles nem nada, era da turma, assim, que, não, mas e os Weintraub, não sei o quê? Assim, me falaram que eles eram traidores, então eu nem dei bola mais. Sabe, que é o caso da maioria, né? Não é da tal da maioria silenciosa, né? Maioria, assim, por quê? Imagina a pressão que você não sofre quando todos estão engajados em destruí-lo. Não é verdade? É aquela coisa assim. E tudo que você falar vai ser usado contra você. Então, tá maluco, né? Ninguém assim. Esse tipo de defesa, ele é sobrenatural mesmo. Não tem como você passar por isso sem você ter uma certeza sobrenatural. Não é verdade? Seja do mal ou do bem, né? Não sei, né? Tem gente que também tem o capeta no coração e a pessoa tem, cara, um entusiasmo, assim, uma certeza, uma firmeza que, ô, louco, não é? Calma lá, né? Não dá pra estar tão certo assim, né? Exatamente, né, cara? Foi assim, até né, tem uma questão assim de ver, assim, você até admira pessoas, você assim, caramba, o ímpeto dessa pessoa pô, o cara é sangue nos olhos mesmo. Né? ele tá muito certo, né, daquilo que ele tá afirmando. Essas pessoas não são assim, Gabriel? Todas 100%, né? Sempre, porque assim, na verdade, até do ponto de vista mais amplo, né? Nós não vivemos mais na era dos fatos, né? Nós vivemos na era dos pós-fatos, né? A pós-verdade. Então, o que acontece? Você vê um fato acontecendo diante dos seus olhos. Aí você tem que ser brifado pelo influencer, pela mídia, por alguma coisa que você está acostumado a consumir enquanto informação, para te dizer o que aquilo de fato foi. E você não pode confiar nos seus olhos, você tem que confiar numa determinada narrativa dada por aqueles agentes. E crer que esses agentes são, enfim, eu não vou entrar nem na questão de valoração, bem intencionados ou que estão preocupados com a verdade, isso já é uma análise secundária. É simplesmente se eles estão reportando os fatos de acordo com o que eles foram na realidade. E aí, dentro da Big Media, por isso que hoje aqui no Brasil, você vê diversos
entes da grande mídia completamente descredibilizados. Em parte por vender essas narrativas adiante, em parte também por outras mídias que foram tomando esse espaço e começaram a fazer uma guerra de narrativas, que no final do dia pode ser que nenhuma das duas esteja certa. Mas o que eles fazem? Eles distorcem cada um para o seu lado, político, ideológico, enfim. Existe essa briga o tempo inteiro na humanidade. E aí, para tentar te levar numa determinada direção ou em outra. Isso acontece o tempo inteiro. Eu tô até me segurando um pouco para não dar exemplos políticos, né, Cameron? Mas porque o pessoal fica muito apaixonado, né, quando eu falo desse tipo de coisa. Mas é verdade. Você vê uma notícia na televisão, aí você lembra, cara, é o Groucho Marx mesmo. Você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Eu fiquei pensando, você estava falando e me veio várias coisas na cabeça, assim, né? Eu acho que se você entender os lemas de algumas sociedades secretas, e aqui eu não sei se estou usando a palavra correta, se lema é a palavra correta, mas assim, uma das formas dos maçons fazerem as coisas é o tal do solve e coagula, né? Então, se você dissolve, coagula. Agora, Vitor, você é muito maconheiro, você está brisando muito. Então, eu vou falar um negócio para vocês, vou pedir para você fazer uma observação no seu dia a dia. Toda essa conversa política, pelo menos no Twitter, observa isso. São poucas pessoas que estão falando algo de verdade, mas a maioria, ela tá numa massa que, ora, é uma coisa assim, uma gelatina líquida, sabe? Que é aquela coisa quente assim, que tá tudo misturado, ninguém entende nada. E ora, tá um negócio mais firme, que tem lá uma forma aparente, mas também assim, se você resolver cavucar demais ali, você vai destruir todo aquele esquema e, enfim. Então, assim, eu posso utilizar também um outro exemplo. Eu acredito que as pessoas aqui no Brasil, que os bruxos que comandam o Brasil, e existem sim essas pessoas, pelo amor de Deus, entendeu? Os bruxos que eles têm uma pegada mais sexual. Então, é uma coisa mais masoquista do tease and release, sabe? Que a pessoa vai lá, provoca você até você quase atingir lá o orgasmo. E aí, quando você vai atingir o orgasmo, sabe, dá um banho de água fria em você e enfim. E você volta naquela frustração toda de novo. E assim, não foi nem a frustração pós-orgasmo, é antes mesmo, o cara já acorda ali, acabou a graça. E de novo começa, né? E assim, gente, parece uma coisa meio de louco que eu tô falando aqui, mas por favor, faça essa observação, para observar a dinâmica do assunto, a fluidez do assunto tem, pelo menos para mim, eu vejo que tem essa dinâmica, que é um negócio, e assim, o ser humano não é uma coisa muito complicada. No fundo, assim, esses mistérios tão esotéricos e não sei o quê. Não. É assim, olha, são 3 demonhão que vão lidar com nós aqui. Tem esses demonhão dos prazeres sensuais, vai ter o demonhão do dinheiro, né? E aí tem um outro demonhão, que eu não sei porque eu falei que são 3, né? Mas esses aí são os 2 mais impressionantes. O poder, né? É o poder. Exato, o próprio poder, né? O cara ficar inebriado por poder. Que hoje em dia, uma das coisas que eu pensei também quando eu era criança, por que eu tenho um desprezo, assim, absurdo por tudo quanto é figura de autoridade, assim, mas é um desprezo, assim, incalculável, eu não consigo mensurar esse desprezo. Aí eu pensei, depois que eu encontrei algumas autoridades verdadeiras, legítimas, eu percebi, é porque, assim, eu só tive exemplo de autoridades ilegítimas. Exato. Falei, então é por isso que eu falo assim, sabe, esse desgraçado, então não sei o que, tá, foi arrombado, que esse cara tá de brincadeira. E assim, por quê? Porque o cara é ilegítimo. Entendeu? Agora, é uma corruptela. Agora, pra gente voltar até o fio da meada aqui do programa, sim, né? O que eu penso assim, né, Gabriel? Muitas pessoas são ingênuas em ignorar o fato de que alguns senhores do mundo que a gente vive hoje, eles estão dispostos a tudo. E o cara não tá só disposto a iludir você, entendeu? A atuar assim, você não percebe o que você tá percebendo e você não sabe aquilo que você sabe. Mas é assim, esse fulano tá disposto a... Enfim, vou concluir o raciocínio aqui para não ficar muito, mas esse cara vai dar a vida por isso, gente. Sim. Entendeu? Ele vai dar a vida por isso. E imagina um nível de loucura e insanidade que você tem que estar intrometido para você fazer o seguinte assim, olha, se as coisas percorrem o curso natural delas, eu vou me tornar exposto.
Então, eu tenho que estar num nível de preocupação tão grande da gente começar a criar enredos em todo o planeta, aonde a gente vai estar sempre se sobressaindo. Aonde aconteça o que acontecer, é a gente que vai ter a última palavra. Uhum. Né? E assim, claro, se você estudar isso aí, por exemplo, você quer um bom caminho para estudar isso aí desde o começo, é começar pela revolução financeira que aconteceu junto à Reforma Protestante. Ali que tá a coisa brava mesmo assim, e a partir dali que você vem, assim, pelo menos na minha opinião, você começa a ter o mundo moderno subjugado. Entendeu? É por algumas pessoas que passaram a dominar esse sistema financeiro, né? E a partir dali começa a girar tudo que é corrupção que a gente possa imaginar. Né? Enfim, é que, gente, esses assuntos aí eu consigo abstrair, falar um monte de coisa, não sei o que, vai pra lá, vai pra cá. Enfim, o Gabriel daqui a pouco dá uma facada aqui, assim, porra, é o jogo, fala do jogo. Não, mas tá tudo certo. Enquanto você estivesse atendo a temática do programa, que é o Chapeuzinho de Alumínio, por mim, vai pra onde você quiser, velho. Aqui a gente tem ainda uma outra carta, que é a NSA, né? Que é o órgão de inteligência dos Estados Unidos, né? De captura de informações. Segurança Nacional, né? Segurança Nacional, no such agency, né? Tá escrito aqui. Então não existe uma agência assim, né? Ela não existe. Pergunta para o governo, né? Então quer dizer, você tem que confirmar a existência de um determinado órgão através do próprio governo, né? Então quer dizer, tem até umas coisas nessa linha, né? Que eu vi há pouco tempo atrás, Cameron, que era assim: conspirações que no final se tornaram verdades. E aí, entre elas, tinha uma arma que provocava infartos. Isso aconteceu. Pesquise. Não acredite em mim. Isso aconteceu. O FBI desenvolveu uma máquina de infarto. Você apontava na direção da pessoa, apertava o gatilho e ela tinha um ataque do coração. E eles negaram durante muito tempo essa história. Depois vazou que era verdade, que eles tinham essa tecnologia para fazer, enfim. Você bota fé que eles conseguem ler pensamento hoje em dia? Eu boto fé. Isso aí já deve ser uma coisa assim, já batida já para eles. Não é? O que eu acredito, na verdade, cara, hoje o algoritmo, isso veio daquela linha lá, eu não sei se você lembra, Cameron, do Cambridge Analytica, da sim. época do 2016. Isso. Foi isso aí, né? Do escândalo do Facebook, né? Até para você que não conhece, de repente é legal até a gente lembrar. Eles perceberam que havia estratificações de público que você poderia fazer com peças de marketing. Então, por exemplo, eu quero vender para você esse celular. Aí eu faço uma peça de arte que tenta convencer você. E aí, não só você, grupos que eles chamam de lookalike, né? Pessoas parecidas, de até 10 pessoas. Então é muito nichado, vai direto na sua dor. E aí eu começo a expandir esse tipo de conteúdo, e aí você pensa na IA hoje, que com IA eu tenho geração infinita de conteúdo. Você gerava o conteúdo ali para aquelas pessoas, para que elas votassem em determinados candidatos. Isso foi o que foi descoberto na época. Hoje a gente não sabe se empresas de propaganda se utilizam das mesmas coisas, se governos em pesquisas, se as redes sociais que têm backdoor para entender as suas posições. Eles diziam ali que com 50 likes, eles tinham uma previsibilidade das suas próximas ações na internet maior do que você mesmo. Em 50 likes, eles sabiam mais do seu perfil do que você mesmo. Ou seja, se fizesse um questionário a respeito de você, de episódios que você passou na vida, preferências, o que você gosta de comer numa terça-feira à noite, tudo isso estava nas mãos do pessoal do Cambridge Analytica. Então, numa pesquisa acadêmica, então, se dentro de uma universidade eles têm esse nível de informação, quanto mais nos órgãos, né, de inteligência do departamento americano, brasileiro, enfim, chinês, russo. Exato. Então, o cara lá, não, vamos usar o DeepSeek aí, não sei o quê. Olha, cara, é aquela coisa assim, você quer ficar pelado pra quem? Você quer ficar pelado, entendeu, pra judeusada americana ou você quer ficar pelado pro chinês? É isso, entendeu? Assim, os dois estão vendo, viu? Não tem essa não, o cara vai estar lá, pô, o cara ficou pelado pro chinês, pô. E o outro vai dizer a mesma coisa, tá pelado lá pro americano. É só isso, entendeu? Assim, esse negócio assim da privacidade da internet, né?
eu penso assim, falei, nossa, gente, vocês estão numa praia de nudismo e a praia tá falando, temos câmeras, para de agir de bobinho, entendeu? Eu falei assim, é claro que eles estão filmando, por favor, né? É tão... assim, o que me incomoda às vezes nesses assuntos é uma ingenuidade que as pessoas têm de acreditar assim que, não, o mundo é bonitinho e aí a pessoa tem o carguinho dela, que ela vai lá e faz aquela coisinha bonitinha e não sei o que, volta pra casa e familhinha e o mundo é assim, né? Gente, desculpa, mas se você acha que as coisas são dessa forma, claro, que falei de uma maneira muito rudimentar, vulgar, mas você é muito limitado e você é uma criancinha, sabe? É uma criancinha, entendeu? Do tipo assim, não, pô, tem os cabra brabo ali, olha o que eles escreveram aqui. Eles escreveram, por exemplo, que eles querem matar nós. Sabe, escreveram isso, que querem matar nós, que eles veem a gente como escravo. Entendeu? Tem uma série de, por exemplo, tô falando de qualquer grupo aqui, né? Entendeu? Que tem pretensões malucas pelo poder. Enfim, se agora você está diante de um grupo, diante de um indivíduo, que está declarando para você ali as intenções dele de maneira clara, sabe? Ou não, ou subjetiva, como é o caso da elite hoje que nos governa, assim, tá na hora de você começar a aceitar isso aí, que falou assim, talvez, por exemplo, o caso do bilionário filantropo, que numa palestra do TED, que para quem nunca ouviu falar disso, enfim, é um canal do YouTube que você dá várias palestras lá, várias pessoas dão palestra nos eventos que eles fazem ao redor do planeta. Um bilionário filantropo fez uma palestra lá em 2015 e ele disse assim, olha, o planeta hoje se encontra com um grave problema populacional, existem muitas pessoas no planeta Terra, e se a gente fizer um trabalho bacana com... Aqui, olha pra câmera, né? Se a gente fizer um trabalho bacana com isso, a gente reduz isso em 10%. Reduz quem? Então, assim... A sua família. Exatamente. E aí se passam 2015 para 2021, se passam 6 anos, e esse cara vem daí com uma solução dessa. Fala assim, o mundo tem essa gripe aí, eu vou aqui, eu tenho um negócio aqui para vocês. E se você for atrás mais ainda disso, você vai ver que tinha um outro amigo dele, bilionário, que era o dono e tal da fabriquinha de remédio, e esse cara, não dono, né, mas o diretor executivo, o seu CEO, esse cara aí, ele é PhD em veterinária e a especialidade dele é esterilização de animal selvagem. Então, assim, esse cara aí, junto do outro doidão lá que falou assim, tem muita gente no mundo, se a gente fizer um trabalho bom com picada, a gente reduz isso aí. Esses caras aí estão te dando um remédio. E assim, gente, eles falaram que eles iam fazer. Entendeu? Eles falaram eles falaram a maneira como eles se veem. Quer um outro caso pra gente aprofundar nisso, que tem o mesmo teor de estranheza do Illuminati, o card game? É o livro Homo Sapiens, do Yuval Harari. Provavelmente aí quem é um pessoal que gosta de leitura aí já deve ter esse livro em casa. E eu já li esse livro, o Sapiens. Esse livro bombou pra caramba esse livro 10 anos atrás. Sim, 2013. Ele tá com um novo agora, o Nexus, né? Que é tipo uma sequência lá. Assim, no fundo tem que ler aquilo ali pra entender o que esses caras estão fazendo. Porque, assim, nesse livro Sapiens, não sei se você se lembra, mas eu me lembro de ter lido que ele comenta assim, num futuro não tão distante, os seres humanos vão começar a caminhar na Terra com pessoas que parecem humanos, mas não são humanos. Ele fala mais disso profundamente no Homo Deus. Isso, que são indivíduos, né, geneticamente modificados. Inclusive, só pra te dar um gostinho, deixa eu achar aqui, ó. Aqui, peraí, gente, não olhem. Oh, meu Deus. Tá aqui. Tá aqui, ó. É esse aí? Exato. Por quê? O que acontece? Esse jogo, ele também previu, de certa maneira, o transhumanismo. Então, nós andaremos no planeta Terra com pessoas assim, né? Com seus implementos transhumanistas, né? Tem a própria Neuralink, né? Do senhor... Imagina cair nesse papo do Neuralink. Mas tem que ser, sabe, tem pessoa que ouve isso e fala, nossa, que tempo que a gente tá vivo, o cara tá aleijado, tá andando, e olha os foguetão lá, tá lá, um negócio, um míssil gigantesco assim, sabe, aí o cara, não, isso é um veículo que vai levar pra Marte, tá bom, só dá mais dinheiro pra ele, sabe que isso vai acontecer, dá dinheiro e confiança, tá, nossa, é tão bonito o tempo de hoje, olha, gente, o bicho sai pro inferno, viu? Falei assim, fica gritando essas palhaçadas, sai pro inferno rapidão, por quê? Porque você vai chegar lá e falar assim, nossa, mas Deus, era tudo mentira. Pois é, era tudo mentira.
sabe? Acreditou lá que o fulano, que depois que você vê que ele é um asiático, você não consegue desver que esse cara é um asiático mais, sabe? Você vê esse cara quer me salvar. Ah, não, olha só, que ele vai dar o grande salto da humanidade, porque, nossa, a gente é tão bom. Deve ser. Deve ser mesmo, deve ser mesmo. Enfim, Gabriel, você viu? Não, fique em você paz. Não, de maneira fique em paz, apaixonada aí, fique cara. em paz. Aqui, ó, tem do lado para vocês verem aqui, agora que você de repente está ouvindo no modelo podcast, né? Computer Security, né? É o nome da carta. Mas ela desenha uma pessoa interconectada com um computador. Então é uma espécie de implemento transhumanista. E aí cai muito no que você falou do Yuval Harari, né? Careca, pra você variar. É sempre um careca falando com as besteiras dele. Ele falando a respeito disso, que ele tem aquele livro do Homo Deus que fala muito a respeito dessas coisas. Tem também o Musk, né, falando bastante dessas coisas. Devia ser só homo o livro dele. Eu sou um homo, entendeu? É isso. Porque... cara... Desculpa, Gabriel, mas eu vou falar um negócio também. Esse Homo sapiens, ele passa o começo do livro falando assim, a humanidade era assim, assim, assado, e aí tinha as tribos lá, as mulheres ficavam grávidas, e todo mundo carcava a mulher na vila, tipo assim, porque ela ia receber a energia dos guerreiros, não sei o quê. Altamente especulativo. Eu falei assim, pra mim esse cara tem fetiche, entendeu? Certeza que a posição sexual preferida dele é essa aqui, a posição sexual dele preferida. Ó, a mulher dele na frente dele com outro cara e ele filmando atrás. Não, mas ele tem um marido. Tá brincando? Seríssimo, ele tem um marido. Não, mas tudo bem. Esse marido tem um marido? Ele tem marido. E não, mas esse marido tem um marido? Foi isso que não sei. Aí você já entrou num mérito que eu não... E aí eu não entro nesse território. Inclusive, eu não deveria entrar no território que eu tô colocando aqui do lado também. É verdade. Mas... Entendeu? A gente vai ver já assistiu o Blade Runner? Não. O Blade Runner tem um evento que chama o Grande Apagão. Uhum. Que daí somente pouquíssimas pessoas que já tinham também a infraestrutura pronta, né? Só essas pessoas que passam a dominar toda a informação. São elas mais uns gato pingado, assim, que são ilegais mesmo, né? São tipo os traficantes de hoje, assim. Você quer arranjar saúde, você quer arranjar uma droga, um negócio assim, você tem que ir com uma pessoa que tá envolvida nisso, né? E no futuro não vai ser tão diferente, não, com informações. Eu acredito nisso aí também, cara. Eu falei assim, a gente já tá meio pra esse mundo aí. Enfim, Gabriel. Por isso que eu parto muito para você que tá em casa. Não, fique em paz. Por isso que eu parto muito para você que tá em casa ter livros físicos. Exato. Não se esqueça dessa dica. Livros físicos são muito importantes, porque o que aconteceu há pouco tempo atrás, teve uma censura forte com Monteiro Lobato. Isso, eu me lembro. Teve um movimento nessa direção, enfim. Teve até algum tempo atrás, isso em meados de 2010, 2011, não me lembro muito bem, vocês podem pesquisar a respeito disso, se eles ainda não tiraram isso da internet, que eles suprimiam resultados de busca por 1984 no Google. Quer dizer, você não ter acesso a uma obra histórica, um clássico, um romance do George Orwell, porque não era tão interessante assim para a turma, né? Hoje nem o... Perdão, Gabriel, parênteses, né? Mas hoje não acontece com o câmbio isso também? Se você procurar... real, procura aí dólar. no Google aí, R$2.000 em dólar. Não aparece mais o câmbio no Google. Não pode mais aparecer. Entendeu? Agora você tem que entrar no site, tá, Wise lá, alguma coisa assim. Entendeu? TradingView. Você chegou nesse nível de censura, né? Falou assim, o preço do câmbio você não pode saber mais. Né? E aí o Google não escondeu, né, de quem que veio a ordem, né? Exato, você sabe, cara. Você não tem acesso mais à informação, na verdade, né? O tempo inteiro isso é suprimido de você. E aqui mais uma carta para mostrar para o pessoal que é o transhumanismo. Computer Security aqui é o nome, mas a imagem dá para ver muito claramente que é uma mulher meio robótica, parece até um Robocop, assim, toda ligada em fios, né? E isso vai ser uma realidade daqui para frente, né? Vocês estão vendo, esse programa a gente gravou em 2024. De repente as pessoas estão no futuro. Já pensou, né? O cara daqui 10 anos fala, meu, o que esses caras estão falando? Vou ver essa palhaçada aqui. Aí o cara chega e fala, meu, mas eu posso comprar isso aqui na Amazon agora? Com os meus créditos sociais? Exato. Isso, e vou apertar aqui e vai chegar na minha casa que tá a 15 minutos, porque não é mais minha casa, é um aluguel, e eu não vou ter nada e eu sou feliz. Puta que pariu, que terror, não é verdade? E fora, imagina a arrogância dessas pessoas que elas têm, né? O quanto esses caras não se acham, né? Que é assim, não, eu vou fazer um negócio de medicamento aqui, que ele é uma terapia que altera a sua célula, e aí você começa a produzir umas proteínas, e aí você se protege. Ah, bichão,
me dá o que você fumou aí, mas eu não quero ficar assim, entendeu? Eu só quero ficar bem louco, porque me interessa ficar assim, entorpecido desse jeito. E assim, fora a arrogância, assim, do controle absoluto, isso é uma arrogância, sabe? Essas pessoas são loucas, gente. Isso não é... Megalomania, Isso né? não é exagero, não. Essas pessoas são loucas mesmo, loucas, sabe? Loucas, ateias, sabe? Essa galera aí é o diabo em pessoa, pô, entendeu? E o cara é pior que o diabo, né? Porque ele não acredita no diabo, então não tem limite pra ele, entendeu? É uma coisa insana. Não existe Deus acima dele, né? Não existe nada acima, só existe coisas abaixo, entendeu? Que é o povo maldito aí que ele quer matar, né? E assim, o pior é que a pessoa vê dessa forma mesmo, né? Quer fazer um exercício de maluco? Ontem tava com a minha mulher, a gente tava vendo uma página chamando... A página chamava Alto Leblon, no TikTok. E aí essa pessoa reposta os videozinhos de patizinha, assim, do Instagram, sabe? Do Alto Leblon mesmo. E, cara, é o que o professor Lavo falou da elite brasileira. Essas pessoas são insanas. E assim, eu vi um vídeo da mulher, a mulher num campo, assim, verde, assim, sabe? Aberto, né? Plano. A mulher numa bike, assim, pedalando, numa velocidade considerável. Pedalando, e ela, se filmando, assim. Nossa, olha só lá atrás, ó. Aí a babá da mulher com o carrinho de bebê e correndo, essa mulher correndo, cara. Sabe, metendo gás ali e tal. Aí ela, nossa, minha babá já emagreceu uns quilinhos, né? Isso. E ela olhando com uma cara assim pra câmera, nossa, é tão bom ser boa influência pras pessoas, né? Falei, olha, quanto mais essas pessoas acham que elas são empáticas, mais discorda da realidade elas estão. E assim, e é um pessoal, uma elite maluca. Agora, assim, se a elite brasileira é esse lixo aí, sabe, superficial, vai ser essa gentalha nova era, assim, que se acha, entendeu? Agora, o que é esses malucos aí que realmente sabem, que eles têm certeza que eles comandam o planeta? Entendeu? Eles têm certeza. Entendeu? Eles têm certeza que eles comandam o planeta. É uma coisa assim louca. Assim, falando de cibersegurança, vamos dizer, segurança computacional, né? Como tem só o nome da carta aqui. Você tem um Tesla? Você tem um Tesla, querido? Assim, procura quem que é o chefe, o cabeça do Tesla na China. Entendeu? E aí você procura a biografia desse cara. E aí você só reflete assim, será que é um backdoor no meu carro? Entendeu? Que faz ele dirigir sozinho que leva ele de volta pra fábrica caso eu não pague as parcelas. Pra mim, um negócio assim, cara, eu nunca teria um carro elétrico. Eu já tenho pavor de televisão, entendeu? Eu sou um cara... Eu tô começando a ter pavor agora de tela, sabe? Touchscreen. Eu quero botão, me dá os botões de volta, botão, manivela, eu quero essas coisas, porra, sabe? Entendeu? Manual. Você pega, na manivela, daí o cara vai falar, não, esse é um falocêntrico, esse é um objeto falocêntrico, você é homossexual reprimido, Vitor. Não, pô, eu quero coisas manuais, pô. Engrenagem, então você vê, você, cara, isso aqui é uma máquina. Entendeu? É uma máquina, eu consigo olhar e falar, tá, eu entendo isso aqui. Não é um negócio assim, um mistério, né? É uma bruxaria. No fundo, isso aqui é tudo bruxaria, né? De certa maneira, é uma alquimia moderna. Né? Exato. E, assim, e as pessoas não conseguem fazer esse exercício, né? Elas não se perguntam, tipo assim, cara, o que é uma mídia? O que é essa tal de rede social? O que é isso aqui? Entendeu? E por que isso aqui é de graça? Sabe? Você entende? Eu hoje penso assim, se você tá lá na internet lá para discutir política e discutir política assim, você não está falando de política de fato, você está discutindo notícias, tá? Você que fica lá, moral. O Bolsonaro não sei o quê, aí bebê. Você tá só alimentando lá o robozão, entendeu? Para saber, assim, isso aqui é Zé Povinho, esse cara é Zé Povinho mesmo, ele não fala nada de nada e assim, é assim que a gente vai apertar os botões dele. Sabe, como o Gabriel falou, no câmbio jornalístico. É assim que a gente aperta seus botões. Por quê? Porque você deu pra nós como a gente aperta seus botões. Esse é o detalhe, de graça, cara. Você entregou, tipo, eles poderiam, cara, pensa assim, uma pessoa ter acesso ao seu cérebro. A gente tá com essa imagem aqui do lado, olhe ela mais uma vez. Quanto vale ter acesso a informações cruciais a seu respeito? Cara, deveria valer muito dinheiro. Igual que tava acontecendo com esse pessoal da Iris, né? Há pouco tempo aí, você vai lá, não, bota aí teu olho. Bota aí teu olho. E uma febre, cara, uma pessoa que nunca comentou desses assuntos comigo, né? A Marisa é uma senhora, a amiga da nossa família. A Marisa nunca comentou nada desse tipo de assunto. Ela chegou e falou assim, você acredita que lá no meu salão, lá, a minha cabeleireira e mais a manicure venderam e assim, ela falou assim, nós ganhamos R$400, né? Desse jeito, eu falei, do tipo, nossa, gente, de verdade, eu não sei você, Gabriel, mas quando as pessoas me contam isso, cara, eu tô deslocado, eu não vivo nesse Brasil não, porra, eu vivo isolado, porra. Eu vivi outro mundo. Eu vivo isolado no Brasil, sabe, tanto que assim, me impressiona muito, muitas coisas assim, que eu falo,
Nós no Brasil é assim, sabe? As pessoas são assim, desse jeito meio selvagem mesmo, né? Uma coisa, que isso? Imagina você não ter nada. Não, é R$400, dou meu olho ali, R$400 e tá bom. Compro aqui uma cervejinha. Eu, hein? Essa é a cabeça da pessoa no final do dia, né? E assim, Que medo, porra. você entregou de graça as suas informações. E você não sabe o que vai ser feito com elas. Por mais que exista um termo de uso para você, você acha que eles vão seguir eticamente o que está escrito por lá? Mas você tem que, olha, tem umas coisas assim que é Só bobão. inacreditável. Só gente otária. No fundo, acho que você aceitar quando aconteceu a emergência sanitária no passado ali, né? Eu falei assim, um dia lá em casa, lá, já tava querendo me matar. Eu falei assim, olha, gente, pra minha família, né? Sabe, esse negócio pode acabar em 1 segundo. Uhum. É só as pessoas falarem, elas afirmarem assim, eu estou sendo feito de trouxa. Sabe, estão me fazendo de trouxa. Mas você prefere lá, né? Ai, cuidado, ele entra pelas mucosas. Menos do olho, né? Só não precisa cobrir o olho. Eu falei, não sei, sabe, gente? É que nem o que eu falei no começo do programa ali. Eu tô na praia, tô vendo tudo reto. E aí, se eu pego assim, isso é nem um bom exemplo, isso pra comunidade terraplanista. Você pegar uma câmera P1000 lá, da Nikon, e por que eu tô vendo aquela ilha que, segundo o modelo do globo, não era pra eu estar vendo, sabe? Que era pra já estar ali, já eu estar vendo ou o topo de algumas árvores, enfim, ela já ali fazendo a curva da esfera, né? Por que eu tô vendo ela perfeitamente? E se eu pego lá um outro instrumento, eu consigo ver mais perfeitamente ainda, que tá no mesmo nível. Foi assim, como que funciona aí, Jair Bolsonaro? Foi assim, então assim, eu prefiro falar assim, gente, eu vou ser sincero aqui, eu estou declarando aquilo que eu estou vendo. Né? Enfim, essas pessoas estão nem aí, né? Ok. Não, é a tua opinião, cara. Eu já aprendi a te respeitar. Isso porque mesmo, assim, se não aprender também, sai uma porrada aqui. Vira um Fight Club. Até o seguinte, uma coisa importante, antes da gente ir para a próxima cartinha. O Vitor, ele fala o tempo inteiro, né, dessa ideia de terraplanismo, né, que é o que ele acredita, e eu respeito ele muito nesse sentido, apesar de não acreditar na mesma coisa. Eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa lá em afélio e perihélio, né, que são eixo da Terra e mudança de estações, né, o modelo poderia explicar. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas, assim, uma coisa importante sobre esse programa é justamente isso. Que você chega aqui, você escuta uma pessoa falando a respeito de determinada coisa e você entende as premissas. Olha, qual que é a premissa principal do Vitor nesse sentido? De que esse modelo, sob o ponto de vista teológico, do ser humano como imagem e semelhança de Deus, torna tudo isso muito indiferente, porque você tem um universo que é gigantesco, acachapante, que pode ter vida em qualquer buraco, em qualquer lugar, então nós não somos especiais, nós não somos imagem e semelhança do Eterno, e isso não bate com a descrição que a gente conhece muito bem dentro do escopo cristão, da religião cristã. Então, faz algum sentido nessa perspectiva, e a gente pode até discutir depois sobre de maneira mais aprofundada a respeito disso. Faz um episódio só disso aí um dia. Exato, Só trocando essa ideia, porque tem que ser, que nem estão fazendo aqui, é uma ideia que tem que trocar. Exato. Agora, vamos falar um negócio sério. Sabe qual é a terra plana no Fala da Liberdade? A candidatura independente. Exato. Entendeu? Você que fala, ninguém acredita. Você fala candidatura independente, as pessoas, nossa, isso aí no Brasil? Não é? É sempre assim. Até chegar um maluco aí, um tiozinho foreves. E botar pra frente. Pois é isso aí, ó. Olha só, que coisa magnífica. Não é verdade? Aconteceu quando as pessoas menos esperavam. Exato, e vocês são sempre assim, né? Vocês só acreditam quando vêm. Né? Então tem mais um aqui interessante, que é esse bank merger, né? Que aqui tá difícil de ler, né? Mas nós temos aqui do lado, olha a tela se você está olhando para qualquer outro lugar, peixes maiores comendo peixes menores, e do lado desses peixes existem cifrões, né? Então tem cifrão de libra, de iene, esse tipo de coisa, que significa o seguinte: certos conglomerados financeiros vão engolindo outros menores e moedas vão sendo engolidas umas pelas outras, né? E isso aqui pode apontar tanto para a questão de criptomoedas, né? Quanto também pode apontar para a questão das CBDCs.
Exato. Não, e aí também tem a questão dos grandes monopólios, né? Não é verdade, né? Essa carta até abrange até, a gente pode até abstrair fazendo isso mesmo, né? Não teve, o próprio Weintraub falou sobre monopólios, né? Na verdade, quando Monopólios estava bancários. no governo, e não somente isso, né? No Brasil tem também, né? Quer tomar uma cervejinha? É a Monopólio. mesma pessoa que vai te oferecer, cara. A maioria delas, né? Entendeu? E assim, é um peixe gigante, né? Não é verdade? Esse cara, ele abre a boca, ele abocanha metade do planeta, porra. E isso é verdade, porque simbolicamente aqui na imagem do lado tem um peixão gigantesco que comeria todos os outros se assim quisesse, e é assim também dentro do mercado, né? Tem marcas por aí que tem 70% de mercado, 80% de mercado, e não tem o que fazer, meu. E em tudo é assim, banco, chocolate, Nossa, proteína animal, tudo, a gente até tudo. morre se falar disso. Não é verdade? Não, agora a gente tá pisando em E calos. você não vai acreditar, de manhã me ligou o seu Rothschild. Mandou eu comprar 1 trilhão em Petrobras. Eu falei, tá louco, porra? Maior que o PIB do Brasil, pô, tá maluco? Isso. Não, vou entrar comprado. O que você acha? Pediu a dica pra você. Não, ele mandou eu comprar, meu. Compra aí, cara. Aí tá comprado. Aí, esse é a melhor empresa do planeta. Entendeu? Eu falei, confio nas pessoas que estão lá na gerência dela. Eu falei, Agora vai. Pior que tem gente que acha que os ricão são assim. Entendeu? Que o cara decide lá, o Jorge Soros da vida, vou entrar aqui vendido, comprado e vou acabar com esse planeta aqui, com esse país aqui. Não é tão assim, não. Tão simples, não né? É tão simples assim, pô. Não, é um pouco mais elaborado do que isso, mas algumas vezes, em alguns lugares onde eles têm esferas de influência, é bater na mesa mesmo. Exato. Tem certos lugares que é bater na mesa e aí dá para ganhar um dinheirão com essa história. Até muita gente envolvida com a política há pouco tempo aqui no Brasil conseguiu ganhar um bom dinheiro com essa história. É verdade, né? Nossa. Ô, Brasilzão, cara. Uma vez eu tive um sonho, né? Que eu via o interior de uma igreja, assim, e aí eu vi um homem, assim, sabe? E eu sabia, assim, que aquele homem era o rei brasileiro, um imperador brasileiro. Eu sabia, assim, esse homem é um imperador. Ele não tinha rosto, né? Eu não conseguia ver o rosto dele, que ele tava de costas, assim, sabe, pra mim, né? Do jeito que eu via, né? Como se eu tivesse, assim, eu via a igreja de dentro, mas eu tava, assim, sentado como se fosse no coro, né? No segundo andar, vendo o altar, assim, de trás. E esse homem tava de joelhos no altar e vi uma luz, assim, muito forte, assim, pra ele, né? E eu, naquele sonho, assim, eu tive a certeza, né? Falei assim, ó, o Brasil um dia vai voltar à sua vocação. E isso vai acontecer, se Deus quiser, né? A gente vai reviver o que tem que ser revivido e o Brasil vai viver o seu nome, que é botar o mundo em fogo aí, entendeu? A gente vai ter que fazer isso uma hora. Só que assim, vai ter que sair, né? Esses maçons vai ter que ir embora. Entendeu? Essas pessoas, elas não são de brincadeira. Se você é maçom e você assiste isso aqui, saiba, você tá em grande perigo espiritual. Entendeu? Apesar, e assim, vou falar uma coisa bem sincera pra você, meu querido. Se você é um maçom e tá me ouvindo, um grande traço da sua personalidade é o seguinte, você é um covarde. E além disso, você é amante do dinheiro. Então, assim, você tá só procurando isso aí com uma fraternidade pra dar um regalinho aí, sabe, do seu lado de consciência. Não vou dizer nada, você vai cair no inferno, aí você vai ver o tal do demiurgo lá embaixo. E os maçons mesmo sabem que a Terra é plana, porque quando você entra lá nas coisas maçônicas lá, você vê assim, eles têm lá as colunas e um domo, assim, né? Foi assim, é isso aí, gente. Foi assim, os maçons de verdade sabem o que eles estão mostrando ali. Entendeu? Foi assim, eu nem sei, eu especulo que seja a Terra plana, entendeu? Você Assim, é isso, speculations. E pergunta, e se for um grau 33, eu vou perguntar pra você, se você é um grau 33 cabra bravo, quem que foi sua noivinha, entendeu? Quem que foi sua noivinha, que a gente vai ver aí, que você é um bem safadinho. Cuidado, né? É verdade, nossa, daqui a pouco, meu, vem um drone que explode isso. Não, eu tô com receio. Cada afirmação, você começa a falar as coisas, eu começo a ter medo aqui. Tem aqui do meu lado, você que está no modelo podcast, mais uma carta, que é um homem loiro de costas, chamado de Charismatic Leader. Então, líder carismático, né? Então, fala aqui, o poder para grupos fanáticos cresce, né? E aí você linka essa carta a esse grupo fanático. Óbvio, a gente tá falando desse jogo de cartinhas, é um jogo de RPG, um jogo mais elaborado, tal, não é burro, não é poker, né? Você tem uma estratégia, né? Tudo isso que você brinca e joga. Então, no player aí, nenhum jogador deverá ter mais de um líder carismático na jogada, né? Então você leva todo o grupo de pessoas, né? Tanto no jogo quanto na vida real, a admirar um determinado totem. Esse totem é uma espécie de espírito do tempo, ele encarna aquilo e através desse carisma ele mobiliza as multidões.
E isso existe pelo mundo inteiro, né? Na América Latina a gente tem na América como um todo. Lá no norte, você tem o Trump, vai descendo, Bukele. Aqui você teve há pouco tempo o líder carismático lá, 2017, 18, o Bolsonaro foi acachapante. Exato. O Milei. E assim, você vai andando pelo mundo inteiro. Até pouco tempo atrás, o líder carismático do Brasil era o Lula, lá no início do século. Não vai falar que não. Vai falar que lá no Só começo... tinha ele também. Só Não tinha é? ele. E a lavagem cerebral da mídia, né? Todo mundo acreditava, não, esse é o cara aí mesmo do Brasil. Exato. Vai acabar com a É. corrupção. Move massas e massas de pessoas. Olha só, ele tem que ser bom para ser assim. Exato, exato. E aqui ele é o líder carismático. Aí você pode falar, pô, mas um carinha lourinho de costas não significa lá muita coisa, não é? Pois bem, como eu disse para vocês, tudo depende de um contexto. Então isso aqui pode ser mais expansivo. Você pode olhar para qualquer líder populista ao redor do mundo e estaria nessa figura. Só que a gente soma com isso aqui, ó. Sniper. Quem que foi vítima recente de um sniper mesmo, seu Victor? Exatamente, né? Agora ele mandou lá investigar, né? Quer saber de tudo sobre a ficha do Thomas Crooks, né? Quer ver o rapaz, né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou é só assim, deixa eu ver os dados aí e pronto. Não deixou, tá bom então. Não é? Mas realmente, né? Inclusive, essa carta, ela é... eu acho mais impressionante a outra lá, né? Que é Enough is Enough, né? Que é essa do Sniper. Essa do Sniper é meramente, assim, só um dos muitos recursos que eles têm para lidar aí com personalidades, né, não muito agradáveis ao plano deles. Né? E o ponto é esse, né? Esse Enough is Enough, essa carta a gente mostrou no nosso programa do 11 de setembro, mas aqui ela é impressionante porque a semelhança que se tem com o Trump, para mim, é enorme. Né? Inclusive, se a gente procurar Trump bravo, você deve achar uma foto dele assim. Isso, sabe? Eu vou pegar aqui até para mostrar para o pessoal. Meio nessa feição, né? Mas o mais importante é essa frase em itálico na carta, onde diz, né? At any time, em qualquer momento, em qualquer lugar, nossos snipers podem matá-lo. Tenha um bom dia. Então, enfim, né? São coincidências, né? São apenas coincidências. Deixa eu só pegar aqui. É um mundo tão lindo de coincidências. Isso aqui, ó. Aqui, tem uma imagem que deixa tudo bem claro, né? Aqui, ó, olha aqui. Essa é a imagem original, eles só expandiram, né? Então, você tem aqui essa mesmíssima figura, né? Então, lembrando, é muito importante que você saiba disso, esse jogo é um jogo que é da década de 80. Beleza? Em qualquer lugar, né? A qualquer hora, em qualquer lugar, nossos snipers podem te derrubar, né? Podem te matar. Tenha um bom dia. Durma com essa informação, né? E aí a gente tem a figurinha aqui do sniper, que é uma figura que é somatória, né? A essa questão, né, Cameron? E assim, a gente tem aqui, cara, quantas profecias aqui já, né, Cameron? A gente já passou aqui por pelo menos 8 profecias. Exatamente. Cumpridas, assim, com uma exatidão que dá até inveja, assim, de certa maneira. O cara é muito privilegiado mesmo de ter tido essas sacadas, né, Cameron? O que ele leu, né? Tava me perguntando aqui agora, o que esse cara deve ter lido? Não é mesmo? Que conversas não deve ter ouvido? Porque não vem do nada essas coisas, né? Vou fazer um jogo aqui. Não, esse negócio de espontaneidade aí, gente, isso aí existe, claro que existe espontaneidade. Eu acredito sim. Inclusive no mercado e tudo mais, existem coisas que surgem espontaneamente. Mas, pô, um negócio com esse poder, minha gente, entendeu? Por exemplo, que nem a questão do computador, do smartphone. Desenvolveu, né, as coisas assim, né? Deve ter sido. Saiu do nada. Simples pra caramba, escândalo. Esse aí eu sou imune a essa carta. Como eu havia falado pra você antes, né? Eu sou imune. Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal ver o que é essa carta do escândalo, né? Escândalo sexual, no caso, né? Você tem aqui um símbolo de duas pessoas pegas no ato aqui, né? Numa cama. Então, o que está escrito aqui embaixo? É muito importante. Escolha um rival e remova todas as ações, né, de qualquer grupo contra ele. E aí, o alinhamento desse escândalo deve ser compartilhado com algum grupo de mídia
que use essa ação, né, dessa carta. Ou seja, né, dentro lá da brincadeirinha do jogo, você utilizaria essa ação de escândalo junto a um grupo de mídia. E aqui é um escândalo de natureza sexual. E aí você tem N exemplos. Você tem o caso da Mônica Lewinsky lá nos Estados Unidos com a família Clinton, né, que aconteceu lá, era uma estagiária, uma secretária lá do Bill Clinton, que acabou acontecendo lá umas paradas meio doidas. Uma laranjada. E aí, depois, o que aconteceu? Você tem o Harvey Weinstein, né, nos Estados Unidos, os irmãos Weinstein, né, que fizeram N produções cinematográficas em Hollywood. Aí, escândalo sexual, a gente tem uma par, né? Tem aquele do Bill Cosby, tem o Puff Daddy, o mais recente. Puff Daddy, o mais recente, o próprio Jeffrey Epstein, o Michael Jackson, enfim, diversas pessoas que foram vítimas, diríamos assim, desse tipo de escândalo, tendo algumas delas culpa de fato, outras foram só envolvidas nisso como uma espécie de uso instrumental para, enfim, constranger essas pessoas acerca dessas questões, né? Isso aí é muito utilizado até no Brasil, né, Kemal? Inclusive, tá saindo aí recentemente a questão dos escândalos dessa natureza aí no futebol, né? Não é verdade? Nas escolas de base e tudo mais, assim. E falar a verdade, não, e com grandes jogadores também. Teve exato. aquele caso do Daniel Alves, teve o caso do Robinho, o caso do Neymar, do CR7 e tal. E que no fundo a gente não tá nem falando assim, tem gente que vai falar, a pessoa ouve assim, mas o Robinho não sei o que, blá blá blá, blá. Não, não é esse o ponto. O ponto é o seguinte: o escândalo sexual, verdadeiro ou não, destruiu a carreira do cara, pô. Entendeu? A carreira, a imagem dele. As pessoas têm agora, tem esse estigma, né? Da sociedade moderna, que é, olha só, você é puteiro, hein? Oxe, né? Eu contei aqui, gente, pro Gabriel, antes de começar o programa, que o John McAfee, o homem que fez o antivírus McAfee, esse cara, ele conta uma história que quando ele estava sendo entrevistado pelo pessoal do Alfabeto aí também nos Estados Unidos, quando ele ia fazer lá um contrato, black budget, para o Departamento de Defesa, ele falou que na entrevista que fizeram com ele, como ele ia lidar com dados ultrassensíveis, e fizeram perguntas também ultrassensíveis para ver o quão maleável aquele homem era, no sentido assim, se um agente inimigo tomar posse dessa pessoa aqui, o que ele vai conseguir arrancar desse cara mediante uma chantagem, mediante uma ameaça e tudo mais. Então, por exemplo, se alguém ameaça lá sua família, seus filhos, que assim, você fala isso aqui, você vai morrer, ou vai todo mundo morrer, cara, você vai pensar, tipo assim, acho que eu vou contar o que eu sei, não é? Agora, com o John McAfee, perguntaram pra ele uma hora assim, né? Isso nos anos 70, nos 80. O senhor já traiu sua esposa? A ele, em toda oportunidade que eu tive. E assim... não dá pra chantagear o cara com isso, né? E aí, no final, concluir isso mesmo. Assim, esse cara não dá pra chantagear ele. Assim, porque ele é assim, ele é anti-escândalo, esse cara. Ele é o próprio escândalo. Então, assim, no máximo que vai acontecer, as pessoas ficarem mais escandalizadas com outro assunto que esse cara vai falar. Então, é melhor, né, não tem como você deixar esse cara de quatro aqui com esses assuntos, né? E assim, pô, é um negócio, as pessoas têm uma grande imagem de si mesmas, né? Eu também sou anti-escândalo, viu, bicho? Entendeu? Assim, não importa o que eu fizer. Se chegar e falar, não, mas vai ameaçar você aqui, se você não fizer o que nós quer que você faça, vou mostrar pro mundo inteiro o que você fez aqui, ó. Eu falei, mostra aí, eu vou fazer publicidade ainda. Porque aquela coisa assim, cair mesmo. Eu falei, não é verdade? Eu respeito assim, quando você vê aquelas vídeos de polícia, que o bandido chega a cair. Beleza. Aí, claro, tem um policial que chega e cresce. Esse policial é bobão. Entendeu? O policial que fala, não, beleza, caiu o vagabundo. Então, o vagabundo você caiu, então fica na sua aí. Entendeu? Perdeu, já era. Né? Claro, é o jogo, não é verdade? Então, eu perdi nessa partida, eu perdi. Exato, é uma guerra, né? Essa batalha eu perdi. Aí eu vou ficar, não divulgue meus nudes. Falar, hein? Eu pensou, um bumbum peludo, assim, aquela coisa assim, um puff, assim, sabe? Parece jogado sabe, enfim, no ferro velho. Ok. Enfim, né, antes que a gente perca o canal. Aqui, pessoal, ainda o Sweeping Reforms, né, que aparece aqui. O que seria essa analogia aqui, né? Ela é uma analogia ligada a varrer certas notícias ou certas pessoas do imaginário coletivo, tá? Tá aqui do lado a imagem, você pode ver, tá? Você que assiste no modelo podcast.
Então, isso aqui seria mais uma linha ligada à cultura do cancelamento, ou, de fato, eliminar certas narrativas da mídia, né? Então, quando você não quer que as pessoas falem mais sobre determinada posição, sobre determinada coisa, você varre isso para fora, né, para baixo do tapete, e suprime as pessoas, né? Essa carta aqui é mais expansiva, igual a carta do escândalo, né? Não necessariamente é atribuída a um evento claro, específico, não, aqui é mais específico, mais abrangente, que também vale muito a pena, né? E instantâneo, né? O que você disse com o complemento que é instantâneo. Você torna um outro assunto, vem à tona instantaneamente e Exato. acabou. Exato. Entendeu? Esquece, né? Aquele assunto que você estava conversando anteriormente não existe mais. Ainda que tem um outro do meu lado, que esse aqui é bacana, Esse é né? sinistro, hein? Esse é bacana. Suprema Corte. E aí eu nem falo do Brasil necessariamente, tá? Porque que acontece? A Venezuela, para ela se tornar o que ela é hoje, ela foi degringolando ao longo do tempo. E foi degringolando principalmente pela ordem legal, né? Pela Suprema Corte. Então, aqui no Brasil, a gente, enfim, tem N questões, né, depauperados, né, nossos direitos, sem dúvida nenhuma, não se segue uma lógica, né, você tem um juiz que ao mesmo tempo é polícia, é vítima, é tribunal e é júri das suas próprias causas, né, e não existe isonomia, né, ou seja, uma pessoa não deveria fazer isso, né? Se uma pessoa é vítima de um determinado crime, ela deveria ser julgada por outro juiz, porque senão você tem conflito de interesses, não é? Então isso acontece o tempo inteiro, não é uma exclusividade de países da América do Sul, isso acontece pelo mundo inteiro, inclusive dei o exemplo aqui da Venezuela, né? E aqui, esse é o último, seu Cameron. E eu gostaria de falar para você que a lança de São Longuinho, né, que é conhecida aqui, que você dá os pulinhos, né? A lança de São Longuinho, que aqui está, era uma fascinação de um rapaz que teve um bigodinho lá na década de 30. Ele buscava muito por esse artefato, em buscas arqueológicas, né? A gente falou bastante sobre isso no programa sobre ciência e magia, né, Cameron? Exatamente, né? Inclusive, como que esses parceiros aí desse bigodinho aí, todos eles também foram realocados no planeta para continuar também grande parte do misticismo moderno, né? Inclusive, a gente mostrou até o túmulo dele aí para vocês. E você vê o dono dos foguetes falando, né, do firmamento, né? Então, assim, por que ele não é autoridade, né, para falar? Ele não é autoridade, né? Ah, não, coitado. Não, assim, esse cara aí, que é um das responsáveis de uma grande farsa aí da humanidade, esse cara não pode falar do firmamento, né? Colocou no túmulo dele, porra. Entendeu? Então, assim, essa gente toda era bem maluca, esse pessoal do bigode aí, assim, eles, assim, não vou lugar maluco, né? Porque maluco reduz eles, né? Eles eram pessoas bem excêntricas, viu? Muito excêntricas, não é mesmo? E, assim, essa questão da busca de artefatos, como mostra essa carta, você tem naquele Wikileaks, se eu não me engano, não sei se foi o Wikileaks, mas qual foi a operação que vazou os e-mails da Hillary Clinton? Com Podesta e tudo mais. Qual que foi essa aí? Foi o Wikileaks? Eu acho que foi o Wikileaks. Você vê, nos e-mails da Hillary Clinton, tem ela perguntando lá, né? E aí, já acharam a tumba do Nimrod? Isso. As primeiras coisas, tem um colega que lutou no Iraque e lutou no Afeganistão. E, assim, as primeiras coisas que eles fizeram lá foi rapar o museu, entendeu? Então... Por que será? De fato mesmo, né? E aí, claro que daí eles iam sacrificar uma galinha para Moloch no quintal, né? Como o John Podesta disse para Hillary Clinton no e-mail, né? Então, você vê esse cara é meio excêntrico, né? Falei, caramba, você vai sacrificar uma galinha para Moloch no seu quintal, cara? E assim, estavam atrás também. E o que... Não, mas aí é um detalhe importante que a gente pode fazer, inclusive, um programa sobre isso. Você falou galinha, chicken. Isso. O que significava chicken Exato. nos e-mails do John Podesta? Que nem as pizzas de queijo. Esse cara, nossa, sou fã de pizza, hein? Entendeu? Essa galera é fã de pizza pra caramba. Cachorro quente. Né? E até assim, fazer um parênteses aqui rapidinho, né? Tem várias pessoas que falam assim, esse negócio do Pizzagate já foi debunked, ok? Ninguém acredita nisso. É falso, a pizzaria não tem um porão. Aí você fala, mas meu querido, deixa de ser ignorante, que o Pizzagate não nasceu da pizzaria Comete Ping Pong, nasceu dos e-mails do John Podesta.
entendeu? Dele falando de pizza toda hora, pizza, pizza, pizza. Ali que nasceu o Pizzagate. E não tu Comedy Ping Pong, que estranhamente um doidão foi lá, queria libertar as crianças, foi preso esse doidão foi armado, e assim, segundo as más línguas, esse doidão deu um tiro só, e esse tiro, meu pai, esse tiro perfurou uma parede e acertou o HD do computador com as câmeras lá. Olha só, caramba! É. Mirou bem, né, meu? Outra coincidência, assim, para finalizar essas coincidências, né, do Portão Pizza, você tem lá o pessoal, não existe porão na pizzaria. Só que daí tem uma comunicação de mala direta da pizzaria para os seus assinantes, que essa pizzaria tinha lá um clube que você pagava lá uns dólares por mês, e você tinha acesso, enfim, a outros sabores, enfim. São pessoas que sabem fazer negócios, né? Não é que nem aqui no Brasil, que a promoção é essa, entendeu? Não quer, morra. Enfim, aqui os caras mandaram a mala direta para os seus clientes VIPs, e na mala direta dizia que eles iam fazer o ritual do molho lá, sabe? Junta todo mundo, pega os tomates frescão, iam fazer o ritual de fazer os molhos da semana no porão. Olha só que coisa magnífica, entendeu? Eu falei, mas não existe porão, tá? Então, ai, gente, enfim, é isso. O mundo que estamos hoje não, você não viu aquilo que você viu, você não ouviu aquilo que você ouviu, e se você ouviu errado, e se você viu, você se confundiu. Então, assim, porra, gente, né? Não dá, né, meu? Conversa Não de maluco dá, mesmo, não né? dá. Se você não aceitar que, assim, olha, prova aí o que você tá falando. Não tem como. Entendeu? Eu falei assim, não dá pra chegar e falar assim, eu tenho uma certeza absoluta, igual o 2014. Não, essa conversa não é assim, né, minha gente? Entendeu? Até porque, o que acontece, né? O grande... Não era o Einstein, era o Epstein. O Epstein, ele tinha provas contra muita gente. O Jeffrey Epstein incrimina muita gente, né? E aí é o seguinte, ele preso sobre vigilância suicida, 17 câmeras falharam simultaneamente. Então, assim, cara, tem coisas assim que é igual a prova. Prove para mim que determinada pessoa fez tal coisa. Não, tem essa, são indícios. Não é uma prova concreta, tipo, eu não tenho uma foto da pessoa fazendo tal coisa, então você não tem prova nenhuma. Esses indícios não significam nada. Pois é. Essa é a cabeça das pessoas. Exatamente. E é assim pra tudo, viu? Seja pra trabalho, pra um monte de coisa, né? E eu acho assim que a gente tá entrando numa era aí que, pô, muitas pessoas vão cair pra trás, vão querer se matar, sabe? Porque é aquela coisa, agora a gente vai começar a entrar numa era pra ver quem é inútil ou não. De verdade. Uhum. De verdade isso vai acontecer. Eu acho, assim, que as pessoas não estão preparadas pra isso e eles estão liberando essa ferramenta comercial pra surrupiar o planeta. E eu até queria levantar um debate isso aí posteriormente, que as ferramentas de inteligência artificial, elas por si próprias são um setor na economia. Entendeu? Não é que ela faz parte do setor terciário. Não. A ferramenta de inteligência artificial, por si própria, ela é um setor da economia agora. Né? E assim, ela vai englobar todos os outros, né? Porque, enfim, dados e tudo mais, comodidades. O que, assim, né? É engraçado, né? Na era que mais tem comodidades e facilidades, é a era onde a gente menos encontra seres humanos de verdade. Então, o que mais tem hoje em dia são pessoas aí que são organismos soltos no espaço-tempo, né? Uhum. Não tem até aquela teoria da internet morta, né? Que a maior parte dos perfis hoje são fakes, que muito... Há mais de 10 anos, né? Não, mais de 10 anos. Já tem essa teoria aí que é tudo falso na internet, é tudo feito por robô e tudo mais, e você não tá... Assim, as pessoas ocupam uma pequena parte mesmo. E olha, eu acho que é verdade. Utilizando a internet assim, é muito difícil você encontrar alguém de verdade na internet que esteja falando algo. A maioria tá ou regurgitando ali um negócio, ou tá dando opinião dela que não vale nada, entendeu? Sabe? Ó, gente, de verdade, eu parei de usar Twitter, tô usando muito pouco agora, sabe? E quando eu uso, eu tô curando ali uma tab pra mim, que é do tipo assim, cara, tá na hora de sair desses assuntos. Entendeu? Foi assim, sabe? Querendo ou não, é aquela coisa o que eu digo, que assuntos que eu tô dizendo, né? Gente, de ficar em conversinha de opiniãozinha, sabe? Olha só o que aconteceu. O fulano fez isso. E ele postou aquilo. E aí, isso é mentira. Do tipo, não, entendeu? Eu falei assim, eu não faço isso pra cliente meu.
quando sou contratado eu não faço isso. Ah, para você ter sucesso, você adentra aqui no barulho que tem do seu mercado e você seja só mais um. Não, você cria uma mensagem que perfura o barulho, entendeu? E aí as pessoas passam a reagir àquela sua mensagem, entendeu? E não, olha o que o Bananinha fez de novo. Nossa, o que mais precisa acontecer para parar de ignorar essa pessoa completamente? E assim, qualquer oportunidade que ela te falar é o seguinte, ó, esse fulano não é confiável, ele traiu as pessoas assim, assim, assado, sua base eleitoral, ele não tem palavra, porque, ó, certa hora disse que, quero ver quem vai se aliar ao Centrão, e agora ele mesmo tá ali de 4 pra esses caras, então assim, se a conversa tem que ser que, dá opinião toda hora, bicho, eu não estamos nessa área de Zé Povinho, né? Dessa coisa de escravo, né? Ficar falando de pessoas. O negócio é, vamos trocar umas ideias aí, pô. Sabe, se você tem um projeto, uma proposta, fale, entendeu? Não enrole, fale, né? Não fica com... Levanta o debate você. E não seja, olha só, você viu? Nossa, o Kim Paim. O Kim Paim tem uma coisa pra... Eu mandei pro Arthur isso aí. Não vou falar isso aí, não. Isso eu não vou falar, não. Desistiu, né? Desisti, Você vê, tem temas que a gente tem que ter dedos, né? O seu Cameron, a gente chegou ao fim aí de mais um programa junto com o pessoal falando sobre programação preditiva, sobre o jogo Illuminati. Você gostaria de deixar alguma mensagem aí pro pessoal a respeito de toda essa reflexão que nós fizemos hoje? Abrace a estranheza, não é não? Abrace a estranheza aí, cara. Tira dessa cabeça essas certezas e tudo mais. Isso aí é uma besteira, sabe? Porque, no fundo, se sua vida estiver em jogo, várias das coisas aí que você tem como certa, pô, se desfazem ali, cara, é que nem papel na água, assim, sabe? Que nem você joga um guardanapo, assim, bom na água, assim, agora dissolve, assim. Vai ser dessa forma mesmo, né? Então por que ter essa certeza e bater no peito e não sei o quê? Que nem lá, quando eu tava falando da Terra plana, né? E até essa provocação de que, assim, a Terra plana no Farol da Liberdade é a candidatura independente. Porque ninguém acredita nisso. É uma coisa que tá aí, existe, muita gente faz. Não, mas nós no mundo inteiro. No mundo inteiro, mas no Brasil. E aí a gente tem que. Assim, né? Uma coisa que eu aprendi muito cedo. Mentira, eu não aprendi cedo, não. Eu demorei muitos anos da minha vida pra sair desse inferno aqui do Brasil. Que é levar em consideração essas opiniãozinhas de gente que é facilmente impressionável e que, no fundo, as convicções daquela pessoa não significa nada. Entendeu? Porque assim, tá bom, o cara hoje é X, amanhã ele é Y, e ninguém vai perceber. Entendeu? Que é o professor Olavo falou tem um francês que dizia isso, né? Que quer mudar a cabeça de uma medíocre, mudei de lugar, entendeu? E é desse jeito, entendeu? Por que você vai levar em consideração a opinião de uma pessoa dessa? Né? Assim, eu quero um dia ter a oportunidade de fazer um programa aqui de marketing, né? Da gente fazer, eu falar do meu trabalho e tal, e passar para vocês também o seguinte, a ideia de que marketing não tem nada a ver com o que vocês pensam, tá? Nada a ver, entendeu? E vocês, quando virem um profissional de verdade na sua frente, vão falar, isso aí, pô, isso aí é legal pra caramba. Entendeu? Isso aí é legal pra caramba, isso aí é uma ferramenta, uma habilidade impressionante que dá para eu utilizar na minha própria vida. E aquela coisa assim, mas também é o que eu já posso deixar aqui para vocês, para finalizar, né? É também uma outra coisa. Você sabe qual é a lição número 1 no marketing? Nunca ter certezas de nada. Porque é aquela coisa assim, quantas vezes já fui num lugar, qual que é a coisa que você mais vende aqui? Aí tá lá o empresário lá. Não, eu vendo esse, meus clientes amam isso aqui. Vamos lá ver no caixa, então vamos ver os dados aqui. Dados. Nossa, só vendeu 3 essa semana, essa bosta. Por que você tem essa impressão que isso que os clientes mais querem da vida deles? Né? Você vê que a pessoa tá presumindo um negócio ali que ela não faz ideia, é uma preferência dela, né? Assim, então, quando você lida com dados, mesmo você começa a falar, assim, não, gente, a gente não pode ter essas certezas. E inclusive, assim, quando a gente tem uma certeza, às vezes a gente pode estar muito errado nela, que é, eita, nossa, né? Enfim, apesar de boa intenção ou não, né? O ponto aqui também, uma outra coisa, né? Quantas pessoas não falaram lá da Terra plana? A Terra plana, o cara vai e faz um comentário. É muito fácil saber que a Terra não é plana. A Terra não é plana por causa disso, disso e disso. Então tá bom, então assunto encerrado. Entendeu? Foi assunto encerrado, né? Por que você não vai lá, o pessoal que se reúne seriamente, e fala isso? Vai ser humilhado, não é verdade? E deu, vai lá, assim, vários dos comentários que eu vi é aquela coisa assim, se você fosse no canal Ciência de Verdade, e não tivesse deletado os vídeos antes, né? Porque o professor Afonso deleta os vídeos direto, por vários problemas. Mas assim, muitas das perguntas, das afirmações que as pessoas fizeram, já foram respondidas aí pro professor, e foi uma coisa assim, cara, se você tá com essa cabeça ainda, você nem sabe o que você tá falando, entendeu? Tipo assim, nada a ver, meu. Tá juntando um monte de termo ali e achando que tá sendo um negócio super científico. Assim, é difícil, né, gente? Porque a conversa mesmo, assim, o vale da incerteza é aquela coisa assim, ó, vamos falar do que a gente tá vendo,
E quando a gente falando assim, ó, isso aqui é uma impressão minha, isso aqui é uma opinião minha, você declara, isso aqui é uma impressão minha, isso aqui é uma opinião É o que eu minha. acredito. Você tem que declarar, sabe, a minha preferência, né? E não do tipo assim, isso aqui é verdade, pronto, acabou. Então tá bom. Entendeu? Eu falei, eu não discuto mais, não, tá bom. Não é você discute, Gabriel, eu discuto porra, não. Eu falei, tá bom. Eu falei, é verdade, então é verdade. Não é? Porque, não, assim, eu acho que é uma discussão bacana de se ter, tem muitos pontos que são interessantes, mas eu acho que quando a gente vai pro ponto das premissas, quem falou isso foi o Abra, há pouco Na tempo atrás, né? quinta-feira, Quando a gente vai pro ponto da premissa, você sai um pouco da análise material da coisa, se aquilo é de fato o que é, ou se na verdade dentro da cabeça da pessoa, dentro dos afetos dela, o que aquilo significa. Quais são as premissas, como ela constrói aqueles argumentos e o que aquilo significa para a pessoa, né? Não, eu não tenho essa análise não, entendeu? Não, eu acho Desse que ponto, eu acho que é porque interessante. tem a verdade e tem a mentira, né? Não, claro que sim. Existe a verdade, existe a mentira. Só que qual que é o objetivo no final das contas quando você está tendo uma conversa desse tipo? Você só pode se abrir a uma opinião diferente da sua, ainda que ela seja mentirosa, quando você parte para o ponto da análise da pessoa. Porque aí já fugiu, tipo, você já não tá mais na realidade. Sim. Você tá num mundo paralelo. Da onde tá vindo isso, né? Exato, de onde vem. Então, eu tento ter uma leitura mais nesse sentido. Se, tipo, a pessoa tá falando algum negócio que é absurdo. Por exemplo, você convive com N pessoas aí na sociedade que até hoje defendem o Lula. Sim, como alma ilibada, né? Não. Exato. Realmente foi uma grande injustiça cometida contra ele e tal. E assim, pera lá. Já não é mais uma questão de verdade ou não. Aquilo já é uma questão de afeto para a pessoa. Exato. Sim. Entendeu? É verdade. Sim, são assuntos carinhosos, né? O próprio. Eu era um cara que, assim, se eu voltasse pra quando eu era adolescente e falasse assim, Vitor, você tá agora, a Terra é plana, tudo que você acreditava é tudo mentira. E no sentido, assim, das impressões que eu tinha a respeito do trabalho que eu ia fazer, né? Das pessoas que gostavam de mim e tal. Não tô nem dizendo agora em coisas da minha vida mesmo, né? Se eu tivesse essa conversa sincera. E se eu fizesse uma conversa sincera e no final falasse assim, você acredita que a Terra é plana agora? Eu ia falar, não, esse cara não sou eu, não, é impossível. Pô, eu era fanático naquele cosmos e tal, e assim, de fato, foi como eu falei pra vocês. Eu fiz uma conta lá e falei assim, cara, quantos mais milhões de quilômetros precisamos andar no espaço sideral para eu poder ver outro céu, sabe? E eu fiz essa pergunta sincera mesmo, eu falei assim, olha, eu não tô acreditando nisso não, sabe? Eu assim, fiz a conta lá, o primeiro mapa, pra quem não viu o primeiro episódio, eu fiz a conta seguinte, peguei o primeiro mapa astronômico da Terra, é dos babilônicos, tem uns 5.000 anos. E aí eu fiz a distância. Falei assim, qual a velocidade que está a Terra no espaço? Tem a velocidade de rotação no seu próprio eixo, né? No modelo heliocêntrico, e tem a velocidade de deslocamento do objeto, né? Peguei essa velocidade de deslocamento do objeto e eu multipliquei pelos anos. Dá um número assim absurdo, assim, sabe, trilhão de quilômetros, uma coisa assim, cara, uma coisa assim, uma distância absurda, entendeu? E aí eu pensei assim, bom, no modelo heliocêntrico, tudo também tá tudo também tá em. Cada um tem sua direção. Assim, o sistema solar, a Terra se atrai pelo Sol, e o Sol se atrai pelo centro da galáxia, e o centro da galáxia é atraído por uma força misteriosa, assim, que até hoje os astrônomos não têm resposta para isso, mas é uma força que faz com que as galáxias se mexam. Né? Só que assim, cada uma se mexe para uma direção diferente. E aí eu pensei assim, poxa, como que a gente pode caminhar? A gente está caminhando bilhões de quilômetros no espaço sideral, e esses objetos que nós vemos no céu também estão em cada uma velocidade. E eu pensei seriamente nisso e eu falei assim, eu acho que eu vou começar a falar que eu tô vendo aquilo que eu estou vendo. A gente tá parado. Eu estou parado, entendeu? Eu não tô vendo nada se mexendo, a não ser os objetos que estão acima de mim, entendeu? Sabe? Mas assim, se eu andei bilhões e bilhões e bilhões de quilômetros durante 5.000 anos, e é aquela coisa, a Lua continua lá, a Lua assim, ó, a força gravitacional é tão forte que a Lua assim, nunca nem mostrou assim, o ladinho dela escuro. Nada, assim, sempre aquela coisa perfeita. E aí, assim, eu falei, gente, eu não acredito nisso não. E comecei a pensar, né? Falei assim, olha, a novidade é a Terra bola molhada, entendeu? A antiguidade é um modelo que é como se fosse assim, aquele negócio de hotel, sabe, que serve refeição. Vamos fazer bem vulgar, né? É aquilo ali, entendeu? Sabe, tem aqui a pizza e tem o breguenet em cima, sabe, que é o firmamento, e tudo acontece na nossa cabeça. E o céu tá aí, uma forma de Deus lembrar da nossa pequenez,
e de que existem reinos inacessíveis a nós. Uhum. Sabe? Você não vai entrar num míssil, num programa do Departamento de Defesa americano e ir pra Marte. Você não vai, você vai ser explodido, entendeu? Eles vão pegar o míssil e falar, ô, Milson aí, segura aí. Enfim, gente. É isso. É isso aí. Busquem conhecimento, né? Tamo junto. Busquem conhecimento, pessoal. Muito obrigado aí pela presença mais uma vez. Esse foi o Além da Imaginação. Programação preditiva, é isso aí. Retire o seu chapéu de alumínio e volte para a sua vida. Tchau, tchau.